Show! Então vamos entender melhor o que é esse XML HTTP Request. Bem, lembre-se que request significa requisição, tá? Então já dá o tom do que significa, para que serve. Ó, ele é utilizado para troca de dados em um servidor web em background, ou seja, por trás dos panos, sem o usuário saber. Permite atualizar páginas partes da página web sem recarregá-la por inteiro. Então o usuário ele vai operar ali o sistema como se estivesse usando vai usar normalmente, tá? E aí essa requisição, esse atendimento que ocorre por trás dos panos, ele nem vai ter ciência disso. Ele só vai ver quando o dado já chegar e a parte do conteúdo for atualizada de forma dinâmica. Como utilizar isso? Vamos lá. Então, vamos aqui para o código. Um código JavaScript. O primeiro passo é criar um objeto XML HTTP request. Vai fazer a requisição assíncrona, tem que criar o objeto. Então, ó, new XML HTTP request, chamada do método que vai criar esse objeto. E aí, se esse código está armazenando esse objeto numa constante chamada XHTTP, ok? Está armazenando esse objeto numa constante chamada XHTTP. Ou seja, eu vou ter aquele objeto sempre ali, naquela constante. Aí, mais abaixo, temos aqui, ó, o XHTTP está pegando o objeto, que é o... Agora, onde tiver XHTTP, vocês sabem que nós estamos falando do objeto XML HTTP request. Aí tá pegando esse objeto e chamando ponto .load, né, o atributo load, ou seja, e está atribuindo aqui, passando uma função anônima com o trecho do código aqui que foi omitido, mas é onde o código vai ser executado. Tá? O que está acontecendo aqui, pessoal, nessa segunda parte? Ele está chamando um load para dizer o seguinte, ó, quando a resposta estiver pronta e carregada, ou seja, quando ela chegar e estiver ok, ele vai chamar a função. E aí essa função vai fazer alguma coisa com esses dados, ou seja, o processamento mesmo vai ocorrer aqui dentro dessa função. Tá? Isso aqui é uma função de callback. O que é a função de callback, pessoal? Bem, pessoal, a função de callback é um conceito que existe em JavaScript que diz respeito ao seguinte. Ele trata da possibilidade de se eu tenho aqui uma função que faz alguma coisa. Eu consigo, através do callback, passar uma função como parâmetro para essa outra função. Eu estou passando uma outra função, tá? Eu passo o código dessa função para uma outra função e dentro dessa função ela vai executar o que ela tem que fazer e ao final dela ela chama de volta essa função que foi passada como parâmetro. Por isso que a gente chama de callback, né? Então, eu tenho uma função, eu passo ela como parâmetro para outra função, essa função que recebeu ela executa o que ela tem que fazer e ao final dela ela chama de volta essa função que foi passada como parâmetro. Por que isso, pessoal? Esse é um conceito útil justamente para a comunicação assíncrona. O que é a comunicação assíncrona? É aquela em que você não vai obter a resposta de forma imediata, tá? De forma imediata. Então, o que acontece? Quando chama a função, passando a outra função de callback, esse camarada que chamou, ele vai fazer o que ele tem que fazer. E aí aqui dentro vai acontecer o seguinte, quando ocorrer algum evento específico, e ele executar o que ele tiver que fazer, ele obter a resposta, ele vai chamar a função que tem que ser executada. Né? Ou seja, quando o dado chegar, você faz alguma coisa. Aqui, ó, o terceiro passo é abrir o objeto XML HTTP request. Para quê? Eu informar qual que é a requisição que eu quero enviar. Ele está usando um GET. Para que serve o GET no HTTP? Para solicitar dados, solicitar recursos. Tá? E o que ele está solicitando? Um arquivo de texto, ajaxinfo.txt. Esse é o recurso que ele está solicitando, tá? Depois disso, chama-se o método send para enviar a requisição.
Data da prova do concurso do TSE Unificado se aproximando e você, concurseiro de TI, já deve estar preocupado diante da quantidade de assuntos que tem para estudar no curto prazo que ainda nos resta. Eu vou anunciar para vocês que a RMA Educacional, composta por mim e os doutores em computação Manuel e Rogério, acaba de lançar um curso voltado para o módulo de programação de sistemas do cargo técnico judiciário em programação de sistemas. E apesar do nome do módulo programação, lá você encontra aulas sobre desenvolvimento, linguagem de programação, estrutura de dados, mas também engenharia de software, banco de dados e até mesmo redes de computadores. Ou seja, até você que vai fazer para analista, vale muito a pena dar uma conferida, porque você vai aproveitar a maioria dos conteúdos, se não ele todo. E nós nos preocupamos em trazer e desenvolver um conteúdo de qualidade para vocês, direto ao ponto e trazendo os principais conceitos sobre cada uma dessas tecnologias. Aproveitando de toda a nossa experiência, eu com as minhas 10 aprovações em concurso de TI, TJ, TCE, Defensoria, Instituto Federal, entre outros, o Dr. Manuel, que tem mais de 20 anos de docência, o Dr. Rogério, especialista em IA e Python, e com isso nós fizemos um apanhado, desenvolvemos e trouxemos um conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Lá você vai encontrar aulas, PDFs dos slides das aulas, para você que gosta de estudar também através de leitura, beleza? Além de contar com todo o nosso suporte lá na plataforma. Confira aí o link para o curso na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Nós estamos aqui para ajudar vocês e tenho certeza que esse curso vai ser um diferencial na preparação de vocês e colocá-los um passo à frente da concorrência. Grande abraço, bons estudos e até mais.